Beleza? Então vamos lá para mais um padrão de projeto comportamental, dessa vez o Observer Pattern. Então, o objetivo desse padrão é você ter uma lista de classes que dependem de uma notificação para atualizarem, né, o seu estado interno, e aí a partir de uma notificação de um determinado evento, então você poder aí disparar para essa lista das classes dependentes essa atualização para que elas possam lá atualizar o seu estado interno. Então vamos lá para a nossa organização de classes. Como nós podemos ver aqui, temos uma classe chamada sujeito atualizar. Essa classe sujeito atualizar, ela terá uma lista com todos os observadores para que ela possa disparar aí para que eles possam atualizar o estado interno. Então, sempre que uma notificação ocorrer, essa lista de observadores, né, esses observadores que estiverem nessa lista, eles vão receber essa notificação para executar lá a sua atualização. Então, essa classe tem aqui o método setNotificação, né, para que você possa lá fazer uma adição a essa lista de observadores, um add observer e um notificar observadores. Essa classe, por sua vez, ela vai estar interligada a uma classe abstrata de nome observer, né, que terá lá um atributo do tipo sujeito atualizar, de nome subject, e um método atualizar dados. Essa classe, por sua vez, ela terá duas classes filhas, que é a dados observer e a auditoria observer. Reparem que ambas as classes, tanto dados quanto auditoria, irão apenas aqui implementar o método executar, são classes concretas. E aí temos aqui a classe DemoCommand, que será a nossa classe principal aí para que a gente possa testar o nosso padrão. Então vamos lá para as classes, né? Primeiro aqui a nossa organização aqui de pacotes. Reparem que nós temos dois pacotes, o Observer, que vai conter todas as classes do padrão, que vão implementar o padrão, e o pacote principal com a nossa classe principal DemoServer. Então, em primeiro lugar, vamos aqui abrir a nossa classe sujeito a atualizar. Então, reparem que é uma classe concreta, que vai ter aqui uma lista de observadores. Então, esses observadores, eles vão receber notificação de acordo com o seu ingresso nessa lista. Então, o método setNotificação, toda vida que ele for chamado, ele vai disparar uma notificação para que esses observadores possam aí estar atualizando seu estado. Reparem aqui nesse outro método, no add observer, que nós vamos apenas adicionar observadores à nossa lista de observadores, para que a gente possa aí ter como assinantes de um serviço. Então, todos os assinantes, sempre que esse serviço ele for atualizado, esses assinantes vão receber essa notificação. Então, por causa disso, esse método ele recebe aqui como parâmetro um observador, né, um objeto do tipo observer, e adiciona esse observador a essa relist. E aí, nosso último método aqui é o notificar observadores, que vai de fato percorrer essa lista dos observadores cadastrados na lista observadores e pedir para que eles possam atualizar os dados, ou seja, de fato realizar aí essa atualização do seu estado interno. Então, vamos abrir aqui a nossa classe Observer. Reparem aqui, é uma classe abstrata. Vai ter um atributo protegido, ou seja, que é visível apenas para ele, para todas as suas classes herdeiras, né, suas classes filhas, que é do tipo sujeito atualizar de nome subject. Então,
Temos aqui também o método abstrato atualizar dados, que será implementado por cada um dos filhos dessa classe Observer, que vai implementar esse método aqui a seu modo. Então, vamos aqui para a classe filha aqui de Observer, a dados Observer. Reparem que aqui no construtor de dados Observer, eu estarei recebendo um parâmetro que é do tipo sujeito atualizar, para que eu, ao receber esse parâmetro, possa aqui adicionar esse meu observador, esse dados Observer, à lista de observadores para serem atualizados. E aí, eu tenho aqui o método atualizar dados, que eu estou lá implementando da minha classe Pi, né, da classe Observer, que eu vou aqui imprimir uma frase atualizando dados a partir de Observer. Então, a outra classe filha é a nossa auditoria Observer, que também aqui no seu construtor, ela vai receber um objeto do tipo sujeito atualizar, para que ela possa adicionar essa classe, esse objeto aqui do tipo auditoria Observer, na lista de objetos a serem atualizados a receberem a notificação. Então, aqui no método atualizar dados, vou imprimir a frase atualizando a auditoria a partir de Observer. Reparem que é uma frase diferente do método atualizar dados de dados Observer. Então, o nosso último passo é a nossa classe principal, que é a Demo Observer. Então, reparem o que eu faço aqui na minha Demo Observer. Eu crio aqui uma variável do tipo sujeito atualizar, né, para que eu possa aqui dizer qual é o tipo de observador que eu quero atualizar em cada momento, que eu quero adicionar nessa lista aqui de objetos que vão receber uma notificação para atualizar o seu estado interno. E aí eu crio aqui, ó, uma instância do auditoria Observer e uma instância do dados Observer. Reparem que eles estão aqui recebendo como parâmetro esse objeto aqui criado do tipo sujeito atualizar. Então, reparem, na primeira vez que eu notifico os meus observadores para que eles possam atualizar o seu estado interno, então a única coisa que eu faço é chamar o método setNotificação do objeto sujeito. E aí, como eu já tenho nesse objeto sujeito aqui, eu já adicionei os objetos auditoria Observer e dados Observer na minha lista como assinantes que irão receber essa notificação. Então, a partir do momento que eu chamo setNotificação, eu irei disparar uma notificação de atualização, né, uma requisição de atualização para os meus observadores, ou seja, para as minhas classes que dependem dessa atualização, que são auditoria Observer e dados Observer. Então eu pulo aqui duas linhas e aí eu disparo uma segunda notificação a esses meus observadores. E chamando aqui, ó, simplesmente o método setNotificação da minha classe aqui sujeito atualizar, ou seja, do meu objeto aqui intitulado como a variável sujeito. Então, mais uma vez, ele irá, a partir desse método aqui, setNotificação, disparar uma requisição de atualização para os meus objetos que estão dependendo dessa atualização para mudarem lá o seu estado interno. Então, mais uma vez, eu vou lá imprimir as frases de atualização de auditoria Observer e de dados Observer. Então, vamos aqui executar essa nossa classe principal. E aqui, como resultado, nós temos aqui, ó, primeira notificação aos observadores. E aí, quando eu disparei aquele setNotificação, automaticamente
eu disparei que aqueles dois objetos, auditoria e dados, que estavam lá na lista para serem notificados a cada nova notificação, eles pudessem imprimir o seu método lá de atualização, que é atualizando a auditoria a partir de Observer e atualizando dados a partir de Observer. Então, como resultado aqui da minha segunda chamada à notificação aos observadores, então temos mais uma vez aqui atualizando a auditoria a partir de Observer e atualizando dados a partir de Observer. Então, a cada nova notificação que a gente dispare, os métodos que vão executar essa notificação em cada um dos objetos que estão na lista para serem atualizados, eles serão invocados, mostrando que aquele objeto recebeu de fato aquela notificação para atualizar o seu estado interno. Isso de acordo com um determinado evento lá que foi disparado. Então, gente, é isso. Obrigada. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e até a próxima.